Então, para a última talk de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma ferramenta alternativa a um software proprietário que muita gente, se não já usa, já quis saber usar. E eu vou falar sobre o Krita, que é um software primariamente feito para desenho e arte digital, mas eu particularmente uso como editor de foto. Ele é um editor de foto decente. Tudo que tem no Instagram do Gelos, inclusive Gelos_CNC no Instagram, eu fiz no Krita, tirando as fotos, obviamente, eu não editei as fotos, eu fiz os posts, tá? E é um software excelente, funciona super bem, e eu decidi trazer ele para vocês, porque por que não? É muito bom. E essa talk, ela faz parte de um projeto do Gelos que nasceu junto com um grupo chamado Open Source Show. E a gente decidiu trazer ele em uma versão compacta para o FreeSol. E é por isso que a gente tem o .tgz, que é basicamente uma forma de compressão de arquivos. E como essa seria uma apresentação compacta, uma versão comprimida do projeto original, a gente decidiu manter o nome como Open Source Show.tgz. Mas o projeto em si se chama Open Source Show. E a gente espera poder fazer muito mais deles. Então, fiquem atentos, que a gente vai trazer cada vez mais softwares diferentes para vocês. Então, vamos lá. Esse é o Krita, a logo tá aí para vocês. Ele é muito bonitinho. E passa para mim, por favor, o slide. E aí, vamos lá. O que é o Krita? Como eu já falei, o Krita é um software que ele foi primariamente feito para desenho digital. Então, ele era focado em desenho digital. Ele é licenciado pela GNU Public License, então ele é um software open source e todo mundo é livre para baixar, ele é gratuito, funciona em qualquer sistema operacional, seja ele Linux, Mac, OS, Windows. Na maioria das distribuições, obviamente eu não vou falar todas porque eu não testei em todas, porém, na maioria ele funciona. E a maioria dos artistas digitais opta por ter o Krita como uma das ferramentas que eles sabem usar, mesmo tendo ferramentas que eles prefiram ou que o mercado aceita com mais facilidade, como o Adobe Illustrator e o próprio Photoshop. O Krita ainda é um xodó de muita gente, especialmente entre o nicho dos artistas, e eu vou explicar por quê à frente, mas por enquanto fiquem com essa informação aí e passe o slide para mim, por favor. Então vamos lá, agora aqui fica bom. Por que o Krita é o xodó de tanta gente? E eu obviamente não vou fazer uma comparação tão a fundo com os softwares proprietários, porque eu particularmente não uso tanto Photoshop, nunca cheguei a usar o Illustrator, obviamente porque custa dinheiro. E até começar a fazer parte do Gelos eu não fazia design digital, não fazia arte digital, não praticava, não usava, não fazia nada com marketing, então eu nunca usei esse tipo de software. E quando eu entrei no Gelos, conheci a iniciativa, eu pensei, por que não já começar pela ferramenta open source? Já cheguei a dar uma mexida aqui e ali com o Photoshop, mas nada demais. Então, eu vou falar sobre o Krita e manter minhas comparações bem a mínimo possível, só com informações que eu pesquisei. E um pouco de experiência pessoal. Então, vamos lá. Primeiramente, o Krita, ele é open source, eu já disse isso, é gratuito, e ele é community driven. O que significa? A galera que mantém e melhora e desenvolve o Krita é a própria comunidade. Obviamente tem toda a Krita Foundation por trás, com alguns developers pagos, e eles são totalmente fundraised by a própria comunidade. Desculpa, fundraised by ficou meio estranho no meio da frase. Mas eles levantam fundos entre a própria comunidade por meio de doações para poder pagar esses developers que ficam lá. E são poucos, e a maioria que mantém isso é a própria comunidade, porque, como eu disse, ela é open source, então você é livre para poder entrar, sugerir edições, fazer suas edições e ajudar todo mundo a fazer um software melhor. E isso é muito bom, porque como ele é community driven, ele é bem focado para o workflow e as necessidades de cada usuário. E como é um software de nicho para desenho digital e edição, ele é super excelente para o que ele se propõe a fazer. Porque são artistas que pensam, poxa, ia ser muito bom ter tal ferramenta. E eles se juntam, fazem a ferramenta funcionar e eles vão atualizando aquilo para deixar o software cada vez melhor.
Bom, quanto à experiência de usuário, como eu disse, eu sou uma pessoa bastante leiga em edição. Eu comecei a fazer esse tipo de trabalho esse ano, mais ou menos, ano passado, na verdade, bem pro final do ano. Então, assim, eu tinha muito medo de começar a usar um software desse, porque é muita tela, muita ferramenta, muito botão, e eu achei que eu ia ficar bem perdido, apesar de tudo. Mas o Krita, ele tem uma interface super limpa, e é tipo, a curva de aprendizado dele é bem simples. Ele não é um software carregado de informação na tela, e ele é muito bem adaptado para funcionar com poucos cliques, porque ele é para ser feito em vez de digitalizador, iPad também. Então ele tem toda uma interface separada que é super simples de usar, inclusive temos a imagem aqui. E é muito fácil de aprender, toda a experiência de usuário é muito bom, obviamente não é perfeita, ainda tem lag, tem travamentos, tem, de vez em quando, pelo menos comigo, ele dá uns crashes, né? Ele para de responder e fecha. Mas ele não é um software pesado, todo software tem problema, nenhum software é perfeito. Como diz a minha professora de engenharia de software, se vocês soubessem o software que rodava no avião, vocês não subiriam. Mas enfim, é um software excelente, super simples de usar e a gente usa o termo usabilidade em computação. E em termos de usabilidade, ele é excelente. Eu daria uma nota, sei lá, 10, 8. Vai, porque eu sou exigente também. Bom, quanto às ferramentas de design, como eu já falei antes, ele é mantido por uma comunidade inteira de artistas. Então, todo tipo de ferramenta de arte você encontra no Krita. E se você não encontra no Krita, provavelmente alguém criou em algum lugar e você pode importar aquela configuração. Isso é uma coisa muito importante também. Ele é altamente personalizado. Então, você pode criar perfis de configuração, salvar perfis de configuração, exportá-los, importá-los a seu bel prazer, porque ele está aí para isso. Ele é feito para se adaptar a você. Isso é uma coisa muito importante da cultura open source. Você é livre para fazer o que você precisa fazer e, obviamente, você conta com a ajuda de outras pessoas. E uma parte bem importante também, a Krita Foundation fornece material e tutorial gratuito no site. Inclusive, se vocês pesquisarem Krita no Google, o primeiro site, se eu não me engano, é krita.org. E você tem todas essas informações lá. Eu não tenho tanta certeza quanto à tradução, porque eu vi o site todo em inglês e eu suspeito que não tenha tradução para português do Brasil. Mas todas essas informações estão lá, para quem tiver interesse. Eu esqueci de botar o link do site, perdão, falha minha. Mas está lá e é bem interessante se vocês quiserem dar uma lida. Todo o material de treinamento deles, eles têm uma linha de material gratuito. Obviamente, vários vídeos no YouTube, até porque você pode fazer esse tipo de vídeo, você pode usar ele para criar as suas coisas. Tudo que você faz no Krita é seu em termos de licenciamento. Então, você tem total direito autoral sobre aquilo, você pode usar a arte que você cria no Krita para fazer dinheiro. Que essa parte de licenciamento, ela tem muito viés, como é que fala, legal. Então, é um assunto um pouco delicado para tocar, mas toda a produção que você cria no Krita é sua. Isso é bem importante. E todo o material é gratuito, porém você pode escolher por comprar alguns combos que eles têm ou dar uma doação em troca do material, que é sempre bem-vinda para poder manter o software up and running, né, com todo vapor. Passa para mim, por favor. Mas como nem tudo são flores, a gente também tem algumas desvantagens. Algumas delas eu citei bem por alto, e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo. E o primeiro o foco é em arte digital, é em pintura digital. Você tem, sei lá, vários tipos de cores, ferramentas de cor, brushes, que é pincel, mas não é bem pincel, só escova. Não sei se fugiu a palavra. Enfim, você tem várias opções, mas é focado nisso. Então, trabalho com texto, trabalho com imagem, não é tão bom, não é tão intuitivo. Dá para fazer? Sim, e fica ótimo. Mas a maioria das ferramentas não foi feita para isso, não foi feita para edição de foto, não foi feita para edição de texto. Então, são features que faltam, não performam tão bem, porém elas estão lá. É um pouco mais difícil de aprender a utilizar, mas existem. E, claro, sempre aberto a alguém que quiser chegar e melhorar esse tipo de função.
Eu, por exemplo, tenho alguns problemas com a edição de texto no Krita. E para fazer as fotos, por exemplo, ele tem muita ferramenta de controle de camada. Controle de camada é muito útil. Quem mexe com edição ou com pintura digital sabe do que eu estou falando. Você pode agrupar camadas, você pode editar, criar máscara de texto, elas não são destrutíveis, então é tipo, excelente, é um trabalho ótimo. Porém, se você vai, como eu falo, se você vai redimensionar uma imagem, você tem que fazer isso por pixels, porque ela não mantém a proporção se você fizer arrastando, como em vários editores. O LibreOffice, inclusive, que é onde eu fiz essa apresentação, ele tem um redimensionamento melhor de imagem. E ele costuma dar umas travadinhas, dependendo de com quanta coisa você está mexendo. Mas é bem útil, até porque as pessoas usam o Krita para fazer animações em 2D e 3D. Então, as ferramentas existem, funcionam. Não são tão boas, porém tá lá. Esse é o problema dele ser tão nichado para a comunidade, tão focado. O segundo problema, é claro, é uma ausência de suporte técnico. Como eu disse, é mantido pela comunidade. Então, todo tipo de suporte que você tem, todo tipo de suporte que você tem vem da comunidade em si e é para a comunidade. Então, apesar de ter algumas pessoas que vão te ajudar, elas não são profissionais treinados para te dar um suporte. Eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão usando, mas é 100% voluntário. O que é bom, mas você não tem aquela dedicação 24/7 que alguns outros softwares vão ter. Você tem fóruns da comunidade, onde você pode postar suas dúvidas, se alguém tem alguma outra dúvida. E é isso, é surfar de comunidade em comunidade, atrás de ajuda por alguma coisa X do Krita. É uma comunidade bem grande, então não chega a ser um problema tão absurdo, porém é um problema. Não deixa de ser um problema, não ter uma equipe de suporte profissionalizada pronta para te ajudar o tempo todo. É um problema, mas sim, é irrisório comparado às vantagens que o Krita traz para a gente. E por último, obviamente, são problemas de performance. Todo software tem, não dá para correr. Ele, pelo menos no meu computador, é um i7, é um i5, desculpa, um i5 10300, um 1650, um HD, um SSD de 500 GB e um HD de 1 TB, um HD externo, na verdade. Ele roda super bem, não é tão pesado, roda no Fedora também, eu tenho um dual boot com Fedora. E, é assim, alguns travamentos aqui e ali, quando você carrega uma foto nova, ou quando você está com um trabalho que já está com várias camadas, e aí você quer apagar algumas delas num conjunto, isso aí dá uma travadinha. Mas, assim, de uns tempos para cá tem melhorado bastante, conforme eu vou aprendendo a usar também, né? Pode ser por mau uso, grande parte dos problemas que eu tive. Então, vivendo e aprendendo, mas é importante falar, ele não é tão estável quanto se espera, mas ele come bem menos recursos do que o software proprietário, como o Photoshop, por exemplo. Antes de passar para o próximo slide, que é mais uma curiosidade do que sobre o Krita, eu queria fazer a comparação que eu disse que eu ia fazer com o Photoshop, obviamente, e o Adobe Illustrator, de por que usar o Krita ou por que não usar o Krita. Como eu disse, o Krita é uma ferramenta excelente, para pintura digital principalmente. Ele é muito bom, faz tudo que se propõe a fazer um pouco mais. E comparado ao Photoshop, você tem a vantagem de custo. O Krita é gratuito, o Photoshop é por assinatura. E não sei, eu acho um pouco caro, pelo menos para mim. Então, aí, o Krita é uma ferramenta muito boa para você ter, ou pelo menos um mínimo de experiência, mesmo que você já use o Photoshop e o Illustrator há algum tempo, vale a pena dar uma testada, porque por que não? Tá aí, é gratuito. Usem, abusem, aproveitem. E tirando os problemas de performance, que eu diria que o Photoshop seria melhor para isso, eu acredito que você ter um software que funciona em qualquer computador e é capaz de gerar um arquivo que você consegue abrir em qualquer outro computador, é uma ferramenta muito poderosa. Mas, obviamente, para um mercado, não sei se você tem condições de Photoshop tá ali, por que não? Também é uma ferramenta excelente, bem estável. E é um all-rounder. Faz mais coisas do que o Krita, talvez não tão bem, por causa da parte do nicho que eu já falei. Mas ele vai fazer bastante coisa. Então,
o Photoshop tem mais features, isso é fato. Ele vai ter mais ferramentas, no geral, mas as do Krita que tem são muito boas e funcionam até um pouco melhor do que a do Photoshop, eu diria. Exceto as de manipulação de imagem, que eu já disse que não são tão boas, né? Porém, assim, são decentes. E é isso que importa. Pode passar. Bom, isso aqui que eu trouxe é mais uma curiosidade. O que isso tem a ver com o Krita? Essas imagens foram feitas com o Krita e fazem parte de um projeto que chama Communitopia Travel Journal. É isso, né? Isso aí, Communitopia Travel Journal. Que é basicamente um projeto que tem tudo a ver com o tema de open source, que é sobre conhecimento livre, sobre cultura livre. Eles discutem bastante esses temas de software livre e open source. Isso não é um consenso entre a comunidade open source, nem mesmo dentro do GELOS, entre ser livre e open source, ser apenas open source. Tem um viés político que eu não vou me aprofundar, mas fica aí. É uma coletânea de artes e produções em open source que foram coletadas de vários pontos do mundo, e as artes foram feitas no Krita. Cada arte dessa faz parte da chamada de um artigo desse livro de comunidade, e é excelente. E uma coisa que eu não falei para vocês, se você puder voltar um slide para mim, por favor, aí no fundo e no primeiro slide também, sem ser de apresentação. Tem mais um. E esse aqui, eu estou apontando para o quadro. Vocês estão entendendo, é a apresentação que está aqui. Enfim, isso aqui no fundo, essas imagens aqui, também são do Krita. Não são minhas nenhuma dessas artes, tá? Elas têm um link ali, se alguém tiver interesse. O slide vai ser disponibilizado no Creative Commons também. Mas os links estão todos aí, para quem quiser ver. As licenças estão no último slide, eu vou passar por elas bem rapidinho também. Mas essa aqui é a mascote do Krita. E ela é um esquilo cibernético, porque Krita é a palavra em afegão, se eu não me engano, para esquilo. E o nome Krita veio de outros lugares também, vem de outros idiomas, que significa desenho, pintura e tal. E pode passar para o último slide, por favor. Aí, excelente. Falando disso tudo, o Krita está aí bem apresentado para vocês. Eu não vou fazer um tour pela plataforma por questões de tempo, por isso que ele é uma apresentação compacta. Mas está aí. Essas são as licenças nas quais as imagens estão registradas, todas elas. Nós temos as Creative Commons, as internacionais, Share-alike, 4.0, 3.0, GNU General Public License e por aí vai. E isso é importante porque para poder usar essas imagens eu tenho que dar o devido crédito e eu tenho que fornecer para vocês o link das licenças e mostrar que elas estão ali, elas podem ser usadas sobre essas restrições. E é isso que eu fiz. Então, foi um prazer, obrigado e até mais.